Depois de um ano espetacular, o que vem a seguir? Para um talento do pôquer como Eduardo Dantas, essa pergunta é crucial. E a resposta, como a gente vai ver, não está na sorte, está na engenharia. Vamos dar uma olhada em como se constrói um plano para transformar um sucesso momentâneo em excelência de verdade, que dura. Para entender essa jornada, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, uma análise bem honesta do que foi esse ano de elite. Depois, a gente entra no plano para o futuro, que tem um nome curioso: menos é mais. Em seguida, vamos ver a evolução técnica necessária e, por fim, algo fundamental: o papel de mentor. Então, para começar, não dá para construir o futuro sem entender o passado, né? E essa análise tem que ser com uma honestidade assim brutal. O primeiro passo é isso, encarar os números de frente, sem filtro, para entender qual é o verdadeiro ponto de partida. Olha só esse número, 8.600. Essa foi a quantidade de torneios que o Dantas jogou no último ano. Para se ter uma ideia, isso dá quase 40 torneios por dia. É um ritmo simplesmente alucinante, que no mundo do pôquer a gente chama de grind, aquela moagem incessante em busca de resultado. E todo esse volume, claro, tem um custo. A gente está falando de uma média de 9 horas de jogo por dia. Isso é um sinal clássico do que se chama de overgrinding, sabe? É quando a pessoa joga tanto, mas tanto, que o cansaço começa a cobrar um preço maior do que o benefício de jogar mais. O risco de um esgotamento total é muito real. E mesmo com esse volume insano, o resultado foi impressionante. Um retorno sobre investimento de 14%. Um número que à primeira vista parece excelente, né? Mas é aí que a história fica interessante. Esse número escondia algumas armadilhas bem importantes. E aqui entra a primeira grande lição do mentor dele. O lucro bruto que aparece lá no final não reflete necessariamente o desempenho real. É preciso limpar esses números. Tirar da conta fatores externos como swaps, que são acordos de troca de porcentagem com outros jogadores, e também o rakeback. Só assim para ter uma visão clara da própria habilidade. Ok, com essa análise na mão, vamos ver como isso se transforma na estratégia para o próximo ano. E o plano é, surpreendentemente, contraintuitivo. A ideia não é jogar mais, é jogar melhor. E aqui está a grande virada de chave. É a transição de uma mentalidade de volume para uma de eficiência. A meta agora não é mais quantas horas se joga, mas sim quanto se ganha por hora. O objetivo é aumentar a lucratividade, mesmo que isso signifique, no fim das contas, jogar menos. Esse é o plano de 4 passos para colocar a nova filosofia em prática. Primeiro, reduzir um pouco o volume de jogos para focar em energia. Segundo, ser muito mais seletivo, escolher as mesas com maior vantagem. Terceiro, solidificar a base financeira, o bankroll, para jogar com mais confiança. E por último, controlar os stakes, ou seja, os valores de entrada dos torneios para gerenciar melhor a variância. Cada passo é um movimento em direção à qualidade e não à quantidade. Este quadro aqui resume perfeitamente a mudança estratégica. É trocar a força bruta de quem só grinda pela precisão cirúrgica de um profissional de elite. É a diferença fundamental entre simplesmente trabalhar duro e trabalhar com inteligência. Bom, mas não adianta ter um plano novo se o jeito de jogar continuar o mesmo, certo? Por isso, a gente entra agora na parte da evolução técnica. É hora de afiar as ferramentas. A mudança aqui é profunda. O Dantas está saindo de um estilo explorador, que usa dados para explorar as falhas dos adversários, para um estilo balanceado, que usa conceitos de GTO, a teoria do jogo ótimo. Na prática, em vez de ser só agressivo e até um pouco previsível, ele busca ser imprevisível, equilibrando as jogadas para se tornar quase impossível de ser lido. E a ferramenta central para essa evolução é o RNG, ou gerador de números aleatórios. Parece algo técnico, mas o uso é sofisticado. Ele ajuda o jogador a tomar decisões com frequências mistas. Por exemplo, apostar 60% das vezes e dar check em 40%. Isso torna o jogo matematicamente balanceado e remove qualquer padrão que possa ser explorado pelos oponentes. E os dados já mostram essa mudança acontecendo. A frequência da C-bet dele, que é aquela aposta de continuação, caiu de 95% para 81%. Isso mostra que ele está incorporando mais cheques, ou seja, equilibrando o jogo e se tornando bem menos previsível para quem está do outro lado da mesa. Para fechar, a gente precisa falar de algo que vai além das cartas. Porque alta performance não é só sobre jogar bem. É sobre equilíbrio e crescimento fora do jogo. Um sinal claro de maturidade na carreira.
O conselho do mentor foi claro: dedicar a maior parte da energia, 70%, ao próprio jogo, mas reservar uma parte importante, 30%, para desenvolver a habilidade de ensinar e compartilhar conhecimento. É um investimento no futuro e na própria evolução como profissional. Então, estes são os principais aprendizados desse manual. É uma estrutura que serve para qualquer profissional, na verdade. É sobre se conhecer de verdade, planejar com inteligência, nunca parar de evoluir, encontrar equilíbrio e, finalmente, começar a retribuir. Todo esse processo mostra que a transição do talento para a performance de elite não é um acidente, é um projeto deliberado. A engenharia por trás do sucesso é tão, ou até mais, importante que o talento bruto. E isso deixa uma pergunta final no ar, não só para o poker, mas para qualquer carreira. Qual é o plano para o próximo nível?